Então, pessoal, voltando aqui à nossa aula, né? Então, essa tensão aqui, o Fy, só voltando rapidamente, ele veio da norma, né? Considerando o Fy para o escoamento do aço carbono, eu estou trazendo daqui, por exemplo, para chapas e aço carbono, o Fy é de 250 MPa, ou seja, como eu trouxe em kN por centímetro quadrado, né, 250 MPa vai ser a mesma coisa dos 25 kN por centímetro quadrado, tá certo? Por isso que a gente encontrou essa área aqui de seção bruta. E como essa altura ela é menor do que a altura lá mínima que a gente tem em relação ao diâmetro dos furos, nós podemos continuar utilizando aquela. Agora a gente vai verificar para a seção líquida. A seção líquida que vai ser dada por essa área efetiva, multiplicado pela tensão de ruptura e dividido pelo gama, aqui no caso gama 2, na primeira era gama 1, aqui a gente vai ter gama 2, tá? Vamos calcular então essa área efetiva aqui, né, que a gente precisa ter. Depois a gente faz esses cálculos aqui para ver se está passando. Então, a nossa área efetiva vai estar aqui, área efetiva multiplicado pelo FU, o FU aqui no caso, a gente vai considerar 400, tá? 400 megapascal ou 40 kN por centímetro quadrado. Eu vou colocar aqui 40 kN por centímetro quadrado para facilitar a nossa vida, dividido pelo gama 2 que a gente viu lá por exemplo, na tabela aqui do livro que tem dizendo 1,35 para a combinação normal. Então é isso que a gente vai usar, 1,35. 35. Com isso, então, nós temos que, eu vou trazer aqui um pouquinho mais para cima para ter espaço, essa área efetiva vai ser 2,36 centímetros. Tá, mas agora a gente precisa, então, calcular qual é a área mesmo da seção bruta que a gente precisa. Para isso, então, tem que calcular a área líquida e da área líquida trazer que é a área bruta mínima que a gente precisa. Essa área, vamos considerar então, vamos calcular então aqui, ó, a área efetiva vai ser igual ao CT vezes o AN, né? Que é isso que está bem aqui embaixo. Então eu vou colocar aqui esse 2,36 vai ser o CT. Esse CT ele está relacionado à distribuição dos esforços nos parafusos. No caso, como a distribuição entre os parafusos é igual, todos os parafusos recebem a mesma carga, esse CT vai ser igual a 1. Tá? No caso de seria uma distribuição em que essas cargas estão sendo diferentes entre os parafusos, o CT teria outro valor que seria 0,5. Mas no nosso caso, esse CT é igual a 1. Eu acho que tem aqui nessa aula, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se aqui nessa aula. Tá aqui. Certo? Então aqui vai ser 1 multiplicado pela área líquida. Então a área líquida aqui vai ser igual, né? Já que a gente tem o CT igual a 1. Tá? Então, e agora quem vai ser a nossa área bruta, né? Primeiro a gente vai ter que calcular essa área dos furos. A área dos furos, ela vai ser, a gente olhando aqui na seção, desenho aqui do lado. A seção aqui, a gente vai ter a área desses furos, né? Cortando aqui.
quem é que vai ser essa área? Vai ser T multiplicado aqui pelo diâmetro do furo, tá certo? E multiplicado pela quantidade de furos, né? No caso, a gente tem que lembrar que nós vamos considerar aqui, na verdade, o diâmetro fictício do furo. Quem é o diâmetro fictício? A gente viu aqui em aulas passadas. Ó, o diâmetro fictício do furo quem é? É o diâmetro do parafuso mais 3,5, porque ele considera 1,5 milímetros da folga, mais esses 2 milímetros aqui para o cálculo da seção líquida da chapa, né? Devido ao furo, como se essa levando em consideração que essa região aqui ao redor do furo, com 2 milímetros a mais, ela vai ter sido afetada. Então, para o nosso diâmetro fictício, nós vamos usar aqui D mais 3,5. Então, quem é que vai ser o nosso D aqui a ser utilizado? Vai ser D mais 3,5, que isso vai dar, quem é o nosso D? 1,27, né? Centímetros. Na verdade, você está em milímetros, né? O 3,5 milímetros. Então, deixa eu colocar aqui. Vai ser 12,7 milímetros mais 3,5. Que isso vai dar 16,2, né? 16,2 milímetros. Esse vai ser o nosso diâmetro que a gente vai usar na hora de calcular a área dos furos. Então, a área dos furos vai ser a área dos furos total, né, que está furando a chapa. Vai ser 2 vezes, porque são 2 furos, como a gente concebeu, né? Um furo em cima e embaixo. Então, 2 vezes a área do furo, de um furo que vai ser T vezes o T que a gente adotou de 5 milímetros, ou 0,05 centímetros. Então, 0,5 centímetros, 0,5 multiplicado por D, esse diâmetro fictício, em centímetros dá 1,62. Ok? E isso vai dar 0,477 centímetros quadrados. Então, a partir dessa equação aqui, a gente vai ter então aqui a nossa área líquida, 2,36, vai ser igual à área bruta, menos a área dos furos, que a gente calculou aqui, que é 0,477. Então, essa área bruta aqui vai dar... eu não fiz essa conta, só um segundo. 2,36 mais 0,477. 2,837 centímetros quadrados. Ora, se a gente viu aqui que para uma área maior a gente precisava de um H de 6,16 centímetros, né? Então, para essa área que está sendo menor ainda, essa altura seria menor ainda. Então, como a nossa área efetiva lá que a gente está considerando é maior do que isso já, então nem precisa fazer essa verificação. Ok? Então, a nossa chapa com aquelas dimensões lá de 5 milímetros por 80, ela passou essas solicitações aqui de escoamento da seção bruta e ruptura da seção líquida, tá? Então, o próximo passo vai ser verificar a ruptura em bloco
dessa ligação. Aqui que é 40 milímetros, 20, 20, 40. Ruptura em bloco, no caso, nós vamos considerar esse bloco aqui, que vai estar delimitado pelo centro desses parafusos. Ok? Para a gente calcular. E, como foi visto em vídeos passados, a gente tem essa equação aqui que é um pouco feia, que é grande, mas na verdade é uma equação que é até tranquila. A gente tem que essa resistência, essa força aqui de resistência, ela vai estar aqui 1 sobre o gama A2, gama 2 que a gente já conhece, multiplicado por 0,6, que é aquele fator que leva em consideração imperfeições, tensão de ruptura, a área da seção líquida sujeita ao cisalhamento. Essa área da seção líquida sujeita ao cisalhamento, que vai ser, deixa eu ver aqui, é o ANV. ANV, que é essa área que vai ser delimitada aqui por essa altura. Então vou ter que, esse vai ser o nosso ANV, mais um CTS, que vai considerar aquela uniformidade da distribuição de tensão nos parafusos, 1 para uniforme e 0,5 para não uniforme, multiplicado pela tensão de ruptura, e a área da seção líquida sujeita ao cisalhamento agora, né? Não, sujeita à tração, desculpa. Essa área agora, o AT, vai ser essa área aqui. ANT. Tá certo? A gente tem um outro lado dessa inequação aqui. Esse valor tem que ser menor ou igual a 1 sobre gama 2, multiplicando 0,6 multiplicado por Fy, aqui já é a tensão de escoamento da seção, né, da chapa, multiplicado por AGV. AGV é a área da seção bruta sujeita ao cisalhamento, ou seja, é aquela área bruta que a gente levou em consideração, né, que quando a gente calculou, a gente vai calcular aqui, deixa eu até calcular logo, a gente considerando aqui, ó, 0,5 centímetros, né, ou 5 milímetros por 8 centímetros. Essa área aqui vai ser 8 vezes 0,5. Isso aqui vai dar 4 centímetros quadrados. Tá? 4 centímetros quadrados. Novamente, a gente tem o CT, relacionado à distribuição das tensões, a força, a resistência, a ruptura do aço e, novamente, aqui a área da seção líquida sujeita à tração, que a gente já viu aqui que vai ser essa. Então, eu vou calcular essas áreas logo aqui nesse slide, para ficar menos poluído ali do outro lado, que essas equações vão ser bem grandes. Então, vamos lá, ANV, começar por ANV, essa área da seção líquida sujeita ao cisalhamento, ela vai ser, então, a área, a gente vai ter que descontar os diâmetros dos furos, né? Essa área dos furos. Só que no caso a gente não vai considerar a altura toda, a gente vai considerar só essa área aqui. Então, essa ANV, não sei se vai caber aqui, eu acho que vai. ANV vai ser a espessura T, que vai multiplicar, eu vou chamar isso aqui de A, isso aqui de B, tá certo? Esse 20 é A, esse 40 é B, são essas distâncias. Vai ser o A mais B, certo? Que é essa distância toda, só que eu tenho que tirar os diâmetros dos parafusos, né? Os diâmetros dos furos.
menos, vai ser um furo total e metade de um furo, então vou colocar 1,5 vezes o diâmetro do furo aqui. A gente tem que levar em consideração aquele diâmetro fictício, né? Diâmetro fictício que a gente calculou igual a 16,2 milímetros, né? 16,2 milímetros ou 1,62 centímetros, como a gente está colocando tudo em centímetros. Vou colocar aqui DF só. E agora aqui embaixo que eu vou colocar os valores. Então, 0,5 que vai multiplicar a 2 mais 4 menos 1,5 que vai multiplicar 1,62 centímetros. E isso aqui vai dar, deixa eu fazer aqui rapidinho. 1,5 vezes 1,62, 6 vezes 1,785 centímetros quadrados. Tá? Esse é o nosso ANV. Agora a gente tem que calcular também o nosso ANT. O ANT vai ser bem semelhante, né? O ANT vai ser essa área da seção líquida aqui, que vai ser, aqui eu vou chamar de A também, né? O mesmo A e o mesmo B. Então ele vai ser o T, que vai ser a espessura da chapa, né? Que é o nosso 0,5 centímetros, que vai multiplicar agora esse, olhando aqui, vou cortar aqui de lado para a gente ver, né? Seria esse aqui o furo. Aqui é o T, né? A espessura 0,5 centímetros. Tá? Então, ele vai ser o T que vai multiplicar o A, que é essa distância até o centro do furo aqui. Então vai ser o A subtraído de metade desse furo, né? Metade do diâmetro desse furo, porque ele vai estar passando bem na metade aqui, né? Então DF dividido por 2. Como é que isso fica então? T é 0,5 centímetros, que vai multiplicar A, que é 2 centímetros, menos DF sobre 2, 1,62 dividido por 2. Então, nossa ANT vai ser igual a, fazendo aqui as contas, 62 dividido por 2, menos 0, aproximadamente 0,6. Eu vou colocar aqui 0,595, do jeito que está. Centímetros quadrados. Pronto, agora a gente tem todas as informações aqui. Como a gente viu, a distribuição das tensões no parafuso é constante. Então, nosso CT vai ser igual a 1. Ok? Agora o que a gente tem que fazer é substituir os valores aqui. Vamos calcular então por partes. Eu vou calcular primeiro esse primeiro trecho aqui, que eu vou chamar de 1. E esse aqui, segundo, eu vou chamar de 2. Tá? Então, quem vai ser 1? 1, ele vai ser igual a 1 sobre gama A2, né? 1 dividido por 1,35, que vai multiplicar, vou indo aos poucos, né? 0,6
vai multiplicar FU. Quem é esse FU? É a nossa tensão de ruptura aqui da chapa, né? A gente veio aqui na norma, 400. Então é daqui que vem ou 40 kN por centímetro quadrado. Então vou colocar aqui já em kN por centímetro quadrado, 40 kN por centímetro quadrado, que vai multiplicar a NV que a gente calculou 1,785 centímetros quadrados, somando aqui o CTS, que a gente viu que vai ser 1, mais 1, que vai multiplicar FU, novamente, aqui, 40 kN por centímetro quadrado, que multiplica a ANT. A ANT que a gente calculou aqui, 0,595. 0,595 centímetros quadrados. Se a gente ver aqui, né, essa resposta que a gente vai ter, vai ser uma força, né, dada em kilonewtons. Então, quanto é que isso aqui vai dar? É isso mesmo? É, pronto, é só isso. Esse 1 aqui, quanto é que ele vai dar? Eu vou fazer aqui as contas rapidinho. Ó, vai ser 0,6 mais 0,6 multiplicado por 40, multiplicado com 1,785, fechar parênteses, mais, já vou excluir esse 1 aqui, né, porque é elemento neutro da multiplicação, então 40 multiplicado por 0,595, e isso aqui dividido por 1,35. Então isso deu 49,36 kilonewtons, tá? Agora vamos calcular o segundo trecho, né? O segundo trecho ele também vai ter 1 dividido por gama 2, né? 1,35. Isso tudo multiplicando, eu vou abrir aqui parênteses, 0,6, que vai multiplicar FY. Aí aqui a gente tem que pegar o FY da chapa, né? Quem é o FY da chapa? 250, que é a tensão de escoamento. 250 megapascal ou 25 kilonewtons por centímetro quadrado, que vai multiplicar AG, né, a nossa área da seção bruta, 4 centímetros quadrados, mais CTS que a gente viu, CTS que é igual a 1, então 1, que vai multiplicar FU, que é 40 kilonewtons por centímetro quadrado, que vai multiplicar aqui por último a ANT novamente. A ANT que a gente calculou 1,785. Opa, peraí. A ANV aqui é a ANT. Deixa eu ver que a ANV é igual a... Cadê o ANV? 0,595 e aqui a ANT é 1, é a ANT, isso mesmo, 0,595. 0,595 centímetros quadrados. Novamente, esse resultado vai nos dar uma força que vai ser igual a, fazendo aqui, 0,6 vezes 25 vezes 4
mais 40 vezes 0,595. Isso dividido por 1,35. E esse resultado dá 62,07 kN. E como é que a gente faz essa verificação? A verificação, então, ela vai comparar essa parte 1 com essa parte 2, né, da equação. Então, esse trecho 1 tem que ser menor ou igual a essa parte 2. E é isso que a gente encontra aqui, né? 1 vai ser igual a 49,36 kN, que é menor ou igual a 62,07 kN, que é o nosso 2. Ou seja, isso aqui é igual ao 2. Ou seja, essa verificação aqui está ok. Então, a única coisa que faltava era essa ruptura em bloco e ele está resistindo à ruptura em bloco. Então, com isso, a gente tem a nossa ligação dimensionada. E quanto é que isso vai ficar? Então, o que é que a gente vai colocar aqui, então? A ligação dimensionada vai ser, aqui o que a gente encontrou, 40, todas essas medidas em milímetros, né? 20 milímetros, 20, 40, eu não preciso colocar aqui também, né? 20, colocar aqui 20, ou seja, esse aqui é 80, isso aqui também é 80, com a chapa quadrada. A nossa espessura está de 5 milímetros. E a gente tem que também informar no dimensionamento dessa ligação qual foi o diâmetro do parafuso. Então, ó, o diâmetro do parafuso é de meia polegada. Ok. O diâmetro do furo a gente calculou também, né, que é o diâmetro do parafuso mais 1,5 milímetros, que ele ficou então 16,2 milímetros. E a espessura da chapa aqui de 5 milímetros. Então, com isso a gente tem a nossa ligação dimensionada. E por hoje é só, pessoal. Era isso que eu queria que vocês vissem, a aplicação num caso prático. A gente vê na aula e parece uma coisa de outro mundo, né? Não vê a aplicação. Então tá aqui a nossa aplicação e a gente vê que realmente tudo que a gente viu é utilizado aqui no dimensionamento da ligação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Quem está assistindo o vídeo no YouTube manda lá uma mensagem, né, um comentário. E quem está assistindo ao vivo ou quem tem meu e-mail pode mandar pelo e-mail. Tá? Essas são as referências da nossa aula e obrigado, pessoal.